Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 30 de abril, e o tema do estudo de hoje é a purificação do santuário. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no versículo 14. E aqui, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como já vimos, haverá um juízo antes de Jesus Cristo voltar. O anjo anuncia em alta voz, lá em Apocalipse 14, verso 7, é chegada a hora em que ele vai julgar. O livro de Daniel nos informa quando esse juízo começa. Pautando nosso estudo no texto inicial que lemos, onde Daniel ouviu uma profecia sobre as 2.300 tardes e manhãs em que o santuário seria purificado. Todo judeu entendia claramente o significado da purificação do santuário terrestre. Acontecia no dia da expiação, que era o dia do juízo. Embora Daniel entendesse o conceito da purificação do santuário e do juízo, ele ficou confuso sobre esses 2.300 dias. No mesmo capítulo 8, no versículo 27, Daniel fez um registro sobre como ele reagiu diante dessa profecia. Lá ele escreveu assim: E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Mas no capítulo 9, versos 21 e 22, Deus se preocupou em dar uma resposta a Daniel em relação a essa visão do capítulo 8, versículo 14. Aqui, no capítulo 9, versos 21 e 22, Daniel escreveu o seguinte: Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E é fato que no fim do capítulo 8 de Daniel, o profeta desfaleceu e disse: Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. O que lemos agora há pouco em Daniel, capítulo 8, verso 27. Ou seja, a visão dos 2.300 dias. Porque o restante da visão, as outras partes da profecia, já havia sido explicada, conforme Daniel, no capítulo 8, do verso 19 a 22. O capítulo seguinte, que é o capítulo 9 de Daniel, registra o anjo Gabriel indo explicar ao profeta a profecia dos 2.300 dias. E em Daniel 9, verso 22, Gabriel disse claramente isso. Ele expressou o seguinte: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Gabriel surpreendeu Daniel ao revelar uma resposta muito mais ampla à sua oração do que ele jamais havia imaginado. O anjo conduziu o profeta pelo fluxo do tempo e revelou a verdade sobre o Messias vindouro, apontando as datas exatas do início de seu ministério e sua morte cruel, eventos que estavam diretamente ligados à purificação do santuário, mencionada no capítulo 8 de Daniel. Em outras palavras, a morte de Cristo e o juízo estão inseparavelmente ligados. No estudo de amanhã, nós daremos continuidade ao sentido do que realmente essa profecia quer trazer para nós hoje. Mas é fato que Deus mostrou uma profecia que envolve um fluxo de tempo, onde ele fala ali até 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Como eu disse, amanhã teremos mais explicação sobre isso. Mas o que eu quero ressaltar nessa conclusão é que Deus deu uma profecia muito importante para Daniel. E digo mais, muito mais importante até para nós hoje. Por isso é importante conhecer a Bíblia. Você, durante essa semana, vai aprender algo extraordinariamente importante, espetacular, extraordinariamente lindo, mas ao mesmo tempo urgente. Porque diz respeito ao seu futuro, ao meu futuro, diz respeito a tudo o que está acontecendo nesse exato momento em que você ouve esse áudio. Continue acompanhando o nosso estudo. E eu concluo deixando com você
o texto da leitura bíblica de hoje, que é Jó, no capítulo 36. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos amanhã para o nosso próximo estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.